Boa noite, irmãos, amigos que têm nos acompanhado. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. E para iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para esse momento. Senhor, queremos agradecer por estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, por tamanho privilégio que temos de servirmos ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está em casa, dispondo desse tempo para aprender e para adorar o Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tudo que seja feito aqui seja para a glória do Teu nome, que o Senhor possa estar conduzindo os louvores, o ensinamento, para que possamos aprender do Senhor e Te cultuar. Nos abençoe em tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos iniciar cantando 2 cânticos. O primeiro cântico é Doce Nome. Lembrando que os irmãos podem acompanhar a letra na descrição do vídeo. Continuando, louvando a Deus, vamos com o próximo cântico, Pastor Divino. Pastor divino, voz que nesse bom lugar.
Vamos dar continuidade com o vídeo que vai ser passado de um especial do Dia das Crianças no Dia do Pastor do ano passado. Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Eu quero dizer a você que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, bem-vindo a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, prestigiando o culto ao Senhor. Sempre lembramos de dizer que nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió, mais precisamente no bairro da Cidade Universitária. E nós queremos dizer com muita alegria que estamos tendo de ter você participando dos nossos cultos. Pessoas de outros estados, outras cidades, outros bairros. E para nós é uma alegria, uma honra muito grande. Hoje nós vamos estar pregando, falando sobre o sumo supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Espero que você possa aprender através da pessoa de Cristo, sendo Ele o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pastor. Então nós queremos lembrar que vai haver o sorteio de mais um livro ao final do culto. Então não desligue, não saia da live assim que eu terminar a minha fala, tá bom? Então agradecer mais uma vez à igreja, pedir que a igreja continue sendo firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E assim a gente vai vencer, vai passar essa fase e vamos ter o nosso dia, o nosso tempo de nos reunir e adorar o Senhor todos juntos a uma só voz. Amém? A não ser que o Senhor volte, e essa é a nossa oração. Era bom que a gente não estivesse mais junto nesse mundo, mas só na eternidade. Mas se não for o caso de Jesus voltar, então nós vamos estar assim, se reunindo naquele dia com uma grande festa e um grande culto. Amém? Então orem por nós e vamos dar sequência. Deus abençoe. Então, dando continuidade, vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Não temerei.
Passar a palavra agora para o pastor, que vai trazer a mensagem para nós nessa noite. Muito bem, voltando a nós aqui, como disse, nós vamos falar hoje sobre as promessas de um bom pastor. Nós temos dois textos para compartilhar, um em Ezequiel, capítulo 34, e eu peço que você abra a sua Bíblia para o livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, e depois nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de João, no seu capítulo 10. E hoje nós vamos observar o contraste entre os pastores, como essa semana se homenageou o Dia do Pastor nas igrejas Brasil afora. O Senhor me direcionou a falar sobre esse assunto tão importante da figura que é a figura do pastor homem. Porém, mais que falar de nós, pastores, meu intento é falar sobre o nosso sumo, que quer dizer supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo.
Então, no capítulo 34 do profeta Ezequiel, Deus usa seu servo Ezequiel para transmitir sérias advertências. E desta vez, não em geral, como ao povo como um todo, mas especificamente aos líderes de Israel. Direcionada mais para eles, aos reis, sacerdotes, governadores, os profetas, os falsos profetas, anciãos, aqueles que tinham responsabilidade com a vida social e espiritual do povo, de guiá-los a uma vida com Deus. No mundo antigo, um ideal da monarquia era cuidar do povo como um pastor cuida das ovelhas, principalmente entre o povo de Deus. Existia essa tradição na monarquia, nos tempos bíblicos. O pobre e o oprimido, a viúva, esses eram objeto particular, né, do cuidado real. Eles deveriam se voltar mais para essa classe que, teoricamente, seria mais oprimida. Mas notamos que não foi assim com os líderes de Israel. Se a gente ler capítulo 22, dos versículos 6 e 7, nós vamos perceber isso. Entre tantas outras passagens do Velho Testamento. Os reis e demais lideranças de Jerusalém, em vez de aliviar a opressão e a exploração a essas classes menos favorecidas, com muita frequência eram esses príncipes achados como sendo os mais opressores dos mais frágeis. Então, no texto lido, no texto que nós vamos ler agora, por favor, espero que você já tenha encontrado na sua Bíblia, eu vou ler apenas do 1 ao 11 para a gente ganhar tempo. Depois a gente certamente vai ler outros versículos, mas eu vou ler do 1 ao 11, por aí, 1 ao 10. Abra a sua Bíblia. Aqui diz assim, o texto. Ezequiel 34, 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Verso 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Vamos orar de que Deus nos dê a sabedoria para compreender a sua palavra, também para que possamos entender o desafio que Ele nos traz hoje à noite como suas ovelhas. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que nós estamos reunidos, mesmo de forma virtual, mas com um único propósito, um único coração, uma só voz, um só pensamento, que é adorar o Senhor. Obrigado, Deus, por essa passagem. Ensina-nos a que nós possamos saber se estamos sendo direcionadas a estar com o pastor segundo o teu coração. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, nos advertindo, nos exortando e nos confortando, ó Deus, em meio a esse momento em que o teu povo, a humanidade anda desgarrada e o teu povo precisando da tua palavra e do teu pastoreio. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no texto lido, aqui no capítulo 4 de Ezequiel, ele profetiza com a ternura de um verdadeiro profeta. Aquele que sabe a necessidade do coração
das ovelhas do Senhor, trazendo uma profecia um tanto quanto esquecida há muito tempo, e estava oculta, mas que podia ser vista claramente quando ele descreve a pessoa de Jesus. Esse contexto aqui, a gente vê que o contraste disso aqui, do que nós lemos, exatamente é a pessoa de Jesus. Então, Jesus, quando exerceria o seu pastoreio para todo o povo no futuro. Então, o versículo de 11 a 17, nós vamos fazer um destaque aqui, versículo 11 a 17. O versículo 11, eu procurarei fazer o que os chamados pastores não conseguiram fazer, sendo eu o dono legítimo do rebanho. O versículo 11, exatamente, nós podemos ver ele na sua completude aqui, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Palavra do próprio Deus, que através do profeta Ezequiel, levando uma profecia para o futuro do povo de Israel. O versículo 15, em contraste com os pastores infiéis, eu vou ler o versículo 4, ele diz: a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, em contraste a esse versículo 6, versículo 15, diz o seguinte: eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A ideia de descansar, de desfrutar tempos de refrigério. Então veja os contrastes entre o que os pastores de Israel estavam fazendo e o que Deus estava provendo na profecia de Ezequiel. Então, irmãos, Ezequiel chama a atenção para a terrível liderança exercida por esses líderes e sentencia, dá uma sentença, não é, sobre o plano de Deus de substituí-los por um pastor que viria no futuro. Esse seria, sim, o descendente de Davi. O versículo 24 fala sobre isso. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E aí o versículo 25, eu farei com elas um concerto de paz, acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto, seguramente dormirão nos bosques. Aqui ele já partiu para o milênio, mas ele primeiro promete Jesus. Jesus já veio, e no versículo 25 ele já está expondo essa promessa mais para adiante, mais para quando Jesus voltar outra vez para arrebatar a sua igreja e aí iniciar e consumar o milênio. Então vejam que essa profecia foi cumprida, não é, em parte, a do versículo 24 e 25. Jesus encarnou e se fez homem, vindo a esse mundo para buscar e salvar os que se haviam perdido. O restante da profecia, como disse, será cumprida mais adiante, quando o grande e sumo pastor reinará e governará com e para as suas ovelhas, com equidade no milênio. E depois para toda a eternidade. Mas antes de apresentar o sumo pastor, que esse é o objeto de hoje à noite, é o objetivo, nós queremos falar um pouco sobre o que foi revelado por Ezequiel. Precisamos observar o contexto em que Deus levanta a voz desse profeta para assim anunciar as futuras boas novas do nosso sumo e único pastor. Ezequiel se direcionou aqui aos líderes do povo pré-exílio de Israel, tanto os do reino de Judá, reino do norte, como os do reino do sul, Israel. E a fala de Ezequiel é para profetizar os seus ais de Deus. Quando o julgamento de Deus era particularmente muito severo, muito duro, os profetas, seja ele Ezequiel, seja Elias, seja Jeremias, eles expressavam ais
Ou seja, era algo que ia ser muito contundente contra esses que estavam contra o povo de Deus, contra a sua palavra. Então, eles usavam esse ai. No versículo 2, você vê que ele diz assim: profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel. Aqui já tem uma referência a um ai. Se você quiser ver outras passagens, tem Isaías 3, de 9 a 11, Isaías 5, de 8 a 22, Ezequiel 13, e tem Oséias 7. São vários profetas que eles se pronunciam falando essa palavra ai. Então, irmãos, as advertências e promessas do profeta nesse capítulo se desenvolvem assim. Quero fazer algo bem sucinto, porque eu quero voltar lá para João capítulo 10. Então, no 34, de 1 a 6, ele fala de pastores infiéis. Então, preste atenção. 34, de 1 a 6, ele vai citar os pastores infiéis. Do 7 ao 10, a palavra de Deus contra esses pastores infiéis, a sentença de Deus contra eles. E do 11 ao 16, vai mostrar que o Senhor cuida das suas ovelhas, que o Senhor não está inerte, Ele não está alheio ao sofrimento das suas ovelhas. E do 17 ao 24, a justiça do grande pastor será executada. Finalmente, do 25 ao 31, a aliança, a proteção, o provimento ao grande rebanho de Deus estará disponível. Então, nesse capítulo, apesar da forte sentença desse ai aos líderes da nação, Ezequiel, na maioria das palavras, está trazendo consolo, está trazendo segurança, está dizendo que é um Deus, que Deus está se preocupando com a vida dessas ovelhas que outrora sofriam na mão desses líderes governantes, que quando o assunto aqui é os líderes, não é só líderes religiosos, o contexto aqui é líder religioso e líder dos governos, que deveriam estar voltados para suprir as necessidades também do povo. Então, Ezequiel aqui ele fala da graça de Deus e do seu cuidado, e de sua fidelidade às promessas feitas anteriormente. Então, como eu disse, eu quero destacar aqui o versículo de 1 a 6, que ele fala dos pastores infiéis. E aqui o que ele está dizendo é exatamente isso. Eu vou adiantar com as minhas palavras, nós já lemos, mas aqui ele está dizendo que esses tosquiavam as ovelhas para se apacentar a si mesmo, para tirar lucro das lãs das ovelhas, ou seja, vender a lã. Versículo 2 e 3, ele diz assim: é dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas do Senhor? Então, esse versículo 2 e 3, ao invés de apacentar as ovelhas, eles se locopletavam delas, faziam festas comendo a carne das mais gordas, das ovelhas que estavam bem cevadas, e tiravam couro das ovelhas para fazer casacos e se aquentarem. Então, era só para benefício próprio o uso das ovelhas que esses pastores faziam. O versículo 4, vemos que não se interessavam pelo sofrimento. Olha o versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas, contrário de tudo isso, vocês dominam sobre elas com rigor e dureza. Veja que catástrofe, como esses homens estavam usando os seus poderes, tanto dado por Deus, como aqueles próprios de si, né, das suas riquezas, para ainda mais destruir as ovelhas do Senhor. Então, nós vemos aqui que eles não estavam se interessando pelo sofrimento, pela fraqueza espiritual, doença, não é, que as ovelhas sofriam, não se interessavam em buscar, em trazer, em resgatar as que estavam desgarradas e perdidas. Tratavam-as com dureza. Ainda por cima, as que estavam perto deles tratavam com dureza. Esse texto é fantástico. Se a gente for explorar, a gente vai ficar aqui horas falando em detalhes como isso se
traz para a realidade dos dias de hoje. Como é sofrido a gente observar isso. A gente viu um pastor que... 2 exemplos aqui rápido. A gente viu um exemplo de um pastor que ele estava vendendo feijão por uma quantia exorbitante, dizendo que esse feijão ia curar as pessoas que estivessem com Covid-19. Conheço uma pessoa que já andou aqui na igreja até recentemente. Nós conhecemos há muito tempo essa pessoa e ele disse já para nós que saiu de uma igreja que estava congregando, que o pastor pediu para ele usar o cartão dele. E após usar, como fez a sua compra, a sua feira, chegou no dia de pagar, ele disse: irmão, segura aí e vai descontando no teu dízimo. Que absurdo, né? A gente escuta isso e, sinceramente, a gente não quer acreditar em uma situação dessa, porque são exatamente isso, né? Essas coisas não dá para a gente aceitar. Então, os versículos 5 e 6 diz assim: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto do outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Deste modo, as ovelhas se espalharam, né? Dessa forma como eles conduziam a ovelha. Não tinha como as ovelhas que têm um certo discernimento não fugirem, né? Então elas se espalharam por não ter quem cuidassem delas, por não ter quem sentissem a necessidade delas, ficando sujeitas aos predadores e à própria sorte, espalhadas sem rumo e sem proteção. Que quadro Deus, através do profeta, apresenta aqui as suas ovelhas. Muito triste. Mas outra coisa que está aqui, que eu quero destacar, para depois passar ainda para o texto de Jesus, o 7 e o 10, a palavra de sentença contra esses pastores infiéis. Acompanhe comigo na sua Bíblia, o versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu. A ideia aqui no versículo 8, vivo eu, eu juro. Deus está aqui de uma forma mais determinada, avisando, eu juro, quando ele faz essa expressão, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. O versículo 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Que sentença forte essa que Deus traz para esses pastores. A palavra de sentença contra esses pastores infiéis, Deus está contra eles, é o que a gente viu no texto. Deus vai tomar as ovelhas das suas mãos, também está aqui contido. Ele vai impedir que se vistam e se alimentem dessas ovelhas. Deus diz que iria em favor das ovelhas, livrando-as desses pastores vorazes que não têm compromisso com o seu rebanho. Irmãos, vocês sabem, esse é um quadro mais que real. A Bíblia é do hoje. A Bíblia é a lupa do passado. É o livro do hoje. É o livro do futuro. Tem tudo na Bíblia de forma presente, verdadeira, e que devemos valorizá-la. Então agora, por diante dessas verdades, vamos ver as promessas e as bênçãos decorrentes do bom pastor, o contraste do que é o bom pastor. Ninguém se compara a ele. Jesus é a manifestação e revelação do amor de Deus para a humanidade, sobretudo para as suas ovelhas. Não é à toa que ele recebeu esse título em seus dias, o bom pastor.
O bom pastor tinha pelo menos 4 funções: guiar as suas ovelhas, proteger as suas ovelhas, alimentar as suas ovelhas e salvar essas ovelhas quando elas estavam em perigo. Essas, entre tantas, eram a característica de um bom pastor. Então, vamos abrir para a gente fazer a leitura em João capítulo 10. Abra, por favor, sua Bíblia em João 10. Eu vou ler apenas do 1 ao 5 e depois a gente vai progredindo, tá, com os demais versículos, justamente para que a gente possa ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 10 de João: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas não sobe por outra parte. Mas que sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus disse esta parábola para eles não entenderem o que era que ele dizia. Então, daqui por diante vai se desdobrar a forma como Jesus agiu, os propósitos pelos quais ele veio. E assim também as promessas que advêm da sua vinda e do seu pastoreio. E esse é o tema, não é? Sobre o que nós estamos tratando, as promessas de um bom pastor. Então eu queria, e agora possivelmente demorando um pouco mais, eu queria mostrar para vocês que nesse texto, antes de falar das promessas dele, ele toma essa fala em função de, no capítulo anterior, de uma forma, né, de parábola, uma linguagem, nesses versículos de 1 a 6, a gente vai ver que havia ali houve um problema, né, de um cego que foi curado, e os fariseus então ficaram execrando esse cego, questionando, não acreditando, ouvindo até os próprios pais desse cego para conferir se ele havia sido nascido assim. Então foi nesse contexto que Jesus então toma essa fala. E aqui ele usa essa parábola, ou seja, uma figura de linguagem do bom pastor. E aqui o versículo 2, Jesus se refere a ele como aquele que entra pela porta. Acredito que esse ensino de Jesus teve como pano de fundo, sem dúvida, a leitura de Ezequiel, capítulo 34. Como também outras passagens do Velho Testamento, as quais eu já citei aqui. Por exemplo, Jeremias e Isaías. A figura aqui é que Jesus entrava e saía no aprisco, né? No redil, onde estavam as ovelhas, sem atormentar as ovelhas, sem feri-las, sem intenção de matá-las, de buscá-las para tirar a sua pele, para fazer veste para se aquentar. É um contraste muito grande. Não era aquele homem que ia buscar uma ovelha para matar e fazer suas festas nas suas farras. Então, os versículos 3 e 4 diz: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Que texto maravilhoso, meigo, suave. Quão bom que fosse assim com todas as ovelhas. Esses versículos mostram que Jesus, ao chegar no aprisco, recebendo do porteiro, aquele homem que era assalariado, que na tradução revista e atualizada chamam de mercenário, porque é aquele que só faz pelo ganho, né? Mas o assalariado, né, ele entregava para o
entregava para o pastor as suas ovelhas, e ele as conduzia para fora. Eles seguiam na frente para levar essas ovelhas a verdes pastos. Diferentemente dos pastores do Ocidente, realmente pastor literal mesmo, no Ocidente, que guiavam suas ovelhas por trás ou de lado, e muitas vezes com cães cercando as suas ovelhas. O pastor do Oriente, o pastor da Palestina, ele tem um uso diferente com suas ovelhas. E é isso que Jesus está se referindo. Você já viu fotos onde tem pastores com cães? Não era normal isso no Oriente. Isso foi uma prática introduzida depois no Ocidente, em outros lugares como a Europa. Então Jesus ele chamava pelo seu nome, pelos nomes de cada uma dessas ovelhas. Imagine você ter 100, 150, 200 ovelhas no rebanho e o pastor chega na porta, entra e sai, chama e todas seguem. Ele vai na frente porque elas ouvem a sua voz. Elas conhecem o seu pastor, sabem porque o seguem, não precisam de ser empurradas. Então isso demonstra o conhecimento, a confiança, a segurança que as ovelhas tinham com o seu pastor. E aplicando isso aqui a nós, irmãos, esse breve texto, isso mostra um profundo relacionamento entre Jesus e o seu povo, entre Jesus e os seus discípulos. Será que nós também estamos inseridos nessa verdade aqui desses 2 versículos que nós lemos? Será que Jesus, ao me chamar, eu sigo, ele precisa ir lá atrás me empurrar? Será? Quem sabe usar cães para me morder, para me assustar, para me afadigar, para me obedecer e segui-lo, e junto com o rebanho? Será, irmãos, que eu preciso de tudo isso para eu ir na direção em que o meu pastor está me levando? Será? Isso é algo que deve trazer ao seu coração uma profunda reflexão. Talvez redirecionar se você não está assim. Será que você está precisando de um cachorro para lhe morder? Será que está precisando daquele cajado, né? Tua vara e o teu cajado? A vara ali é para corrigir, lá de Salmo 23. Será que está precisando da vara? Ou a gente é a ovelha que está disponível, com o coração pronto, aberto, alegre, para seguir o sumo pastor? Não é para me seguir, mas para seguir o sumo pastor. É importante a gente verificar isso, como está o nosso coração em resposta a esses versículos. Então aqui ele é a porta que oferece proteção e salvação. Isso é importante a gente observar. Os versículos de 7 a 10, o versículo de 7 a 10, pela necessidade de alguns pastores dormirem à porta do curral para protegerem as ovelhas, aqui Jesus se refere a si mesmo. Então era uma necessidade de uma pessoa estar dormindo na porta. Tem homens daquela época e até o dia de hoje, pastores inclusive, quando ele não tinha servo para fazer esse tipo de trabalho, eles dormiam atravessado na porteira, porque qualquer animal que passasse tem que passar por cima dele. Um sinal literal de que ele seria o primeiro a ser atacado quando viesse um animal feroz. Então essa é a natureza de Jesus, quando ele expressa essa ideia dos versículos 7 até o versículo 10. Quando ele fala sobre a sua postura em sendo a porta das ovelhas. O versículo 7, ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então observem como isso é magnífico. Enquanto nos versículos de 1 a 5 ele era o pastor e levava as ovelhas para o cuidado cotidiano, aqui ele é a porta que oferece proteção, que oferece salvação, que oferece sua vida, que está à frente dos ataques do inimigo. Deus enviou Jesus para ir à frente, sofrer a nossa dor, sofrer o ataque que o inimigo ia dar, o arremate que o inimigo ia dar nas nossas vidas. Esse inimigo deu em Jesus quando ele estava na cruz. Mas foi só por um tempo. Glória a Deus. Foi só por um tempo, porque logo ele ressuscitou. Mas isso aqui é a figura
do que o próprio Jesus está apresentando aqui nesse texto. Então, eu penso, irmãos, que isso aqui remete a João 14,6. E quando ele diz que é a porta, então aqui remete a João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto que é muito semelhante a esse outro texto lido. Então o versículo 10 é claro em demonstrar que Jesus é o único que é capaz de propiciar a salvação, livrando-nos do pecado, livrando-nos da condenação eterna e do inferno. Veja o versículo 10 que diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. É isso que Jesus fala nesse versículo 10. Então, irmãos, não há nenhum outro que é capaz de nos dar salvação. Não é, mesmo que esse venha morrer na cruz, ele não é capaz de nos dar salvação porque ele tem pecado, esse outro ele certamente tem pecado. Só Jesus. Atos 4,12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual, nenhum outro nome dado entre os homens, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome aqui embaixo. Em quem você está pondo sua confiança para a sua eternidade? Pensa nisso. Não há outro nome. Jesus é o único caminho que pode te levar à salvação. Se você crê que há salvação, se você crê que há eternidade, então lembra, a quem você está confiando a sua salvação eterna? A quem? Tem tantos deuses, tem tantos gurus, tem tantos santos, tem tantas outras coisas que a gente está confiando para a nossa salvação eterna. Então, irmão, Jesus como bom pastor, o grande sumo, e eu gosto de dizer supremo, essa palavra é maravilhosa, supremo pastor, ele deu sua vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas, e como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. Amém? Essa é uma grande verdade. Promessas ou as bênçãos de acordo do pastor maravilhosas são essas. Então, veremos aqui que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu quero voltar mais uma vez ao versículo 11. O versículo 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas as ovelhas. Eu já falei que esse contexto em que ele fala isso foi por conta de fariseus estarem execrando um homem cego de nascença, pedindo até que os pais viessem para confirmar que se eu era cego de nascença, Jesus me salvou, Jesus me curou, e eles não aceitavam isso. E eles, ao enxotarem esse homem de forma rude, grossa, de forma vergonhosa e humilhante, Jesus chama esse homem para perto e diz, eu sou o bom pastor. Eu cuido dessas ovelhas que vocês, fariseus, líderes de Israel como um todo, os reis do passado não cuidaram. Eu sou o bom pastor. Então, esses pastores truculentos, esses fariseus ficaram a ouvir Jesus. Mas Jesus contrasta então essa atitude desses fariseus dizendo quem ele era. Os fariseus então usavam as pessoas até os dias de Jesus, até Jesus confrontá-los e levá-los a refletir sobre o passado dele, dos seus ancestrais, que não havia mudado até então. Hoje, irmãos, como disse, vemos líderes que são lobos em peles de pastores. Vemos governos que são lobos em pele de líderes, colocados ali para o bem da nação. Então, líderes que exploram, seja ele espiritual ou líderes da sociedade na área política, que exploram as ovelhas para se enriquecerem. Jesus, como bom pastor, reprova essa atitude desses homens. Ele diz que está disposto a dar sua vida pelas ovelhas. Está aí no versículo. Ele dá a sua vida pelas ovelhas, no versículo 11. Então, irmãos, e aí ainda diz que algo que realmente acontece com a sua morte lá na cruz. O versículo 15 diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Isso aconteceu
lá na cruz do Calvário. Por que tantas pessoas se deixam enganar? Por que tantas pessoas se deixam enganar quando o assunto é tão claro, tão fácil de entender? É porque é duro seguir a Jesus? É porque é duro ser ovelha dele? É porque é vergonhoso dizer que eu sou ovelha de Jesus? Por quê? Para mim, no passado, foi porque era vergonhoso dizer à sociedade, aos amigos, talvez dizer aos familiares, mas muito mais dizer para mim. Eu me rendi aos pés de Jesus. Tudo isso dificulta, é o nosso ego, o nosso egocentrismo, o orgulho desvairado, que não permite que nós, digamos, assumamos, eu sou ovelha de Jesus. Ele é o meu sumo pastor, o supremo pastor. Às vezes a gente não quer seguir a Jesus, mesmo já dizendo que tem esse nome de evangélico. Imagine os que não têm esse nome, os que rejeitam a palavra de Deus. Mas lembra, chegará o dia que todos se ajoelharão e confessarão que Ele é o Senhor. E de joelhos dirão isso para a glória de Deus Pai. Amém? Digam amém no seu coração. Isso vai acontecer um dia. Então, em contraste com o ladrão que vem para destruir, Jesus vem para se oferecer e doar, ele vem para se entregar. Jesus é a única fonte verdadeira e transparente de conhecimento de Deus. Ele é a única base de segurança espiritual para a eternidade. É só Jesus. Jesus é o grande pastor que triunfou sobre a morte. E ele está vivo à direita de Deus. Ele é o pastor, ele é o bicho das nossas almas. Nossas almas precisam. Deus nos criou com um profundo vácuo, um profundo vazio do tamanho de Deus. Isso é preenchido quando a gente encontra Jesus. Quem encontra Jesus jamais será igual. Se você diz que encontrou Jesus, você está sendo igual que era, você não encontrou Jesus. Você apenas diz que Deus mora no seu coração, mas isso é até uma blasfêmia. Isso é um vazio. Isso é uma coisa que não se sustenta. Ele sim é o pastor das nossas almas. Nossas almas anelam por descanso, por conforto, por certeza de que saindo desse mundo iremos para um lugar melhor. Quantos de nós não temos... Quem de nós ultimamente, nos últimos 2 meses ou 3 meses, não tem sabido de pessoas queridas terem sido mortas por conta dessa pandemia? Quanto sofrimento essa doença trouxe e levou entes queridos nossos, se não da nossa família, mais conhecidos. Eu tenho vários, mas aqueles que conhecem a Jesus vão para a eternidade, vão para a glória, com a alma no descanso de Jesus. Precisamos ter certeza que temos um Deus conosco. Esse era o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque nós somos tão negligentes em não viver, em aproveitar essa vida aqui com abundância. Aplicando para nós, irmãos, essa vida com abundância, não necessariamente viver com bonança, né? Ter tudo nas nossas mãos, usufruir, né, de tudo que tem de riqueza ou de sucesso. Não. Será que nós não podemos usufruir dessa promessa com paz no coração? Como a gente falou quinta-feira, se oferecer a Deus, viver para Deus, servir a sua obra do jeito que Deus nos chamou. Se Ele me chamou num status de condição social de 2 salários, de 1 salário, de 5 salários, de 10 salários. A vida que Ele me colocou diante do seu altar é daquela maneira que eu vou servir com todo prazer. E claro, se eu puder progredir, sim. Mas não é esse progresso que vai satisfazer a minha alma, não. Nós falamos isso quinta-feira. Então, irmão, precisamos viver uma vida de abundância. Ele está conosco. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Isaías 45 vai dizer isso. Que Ele irá diante de nós, porque Ele conhece o nosso nome. Ele vai quebrando os ferrolhos, abrindo as portas. Ele vai fazendo tudo por uma pessoa. Ele individualiza as pessoas. Esse é um Deus pessoal que nós devemos ter relacionamento.
Então, ele chama suas ovelhas e elas o seguem, ele guia suas ovelhas e as protegem do mal. O grande pastor, provedor das suas ovelhas, que leva-as a pasto verdejante. Ele dá paz às suas ovelhas, levando-as para as águas tranquilas. Quantas coisas, irmão, eu estou citando aqui. Ele oferece direção e segurança a elas, pois as guias pelas veredas. Nós cantamos isso, quão maravilhoso, né? É o som assim massageante nossos ouvidos. Saber que o Senhor ele nos guarda, nos guia, ele nos sustenta nas veredas de sua justiça. Ele oferece direção segura e segurança. Está tudo aí, a gente já falou, e eu estou sendo repetitivo, desde as músicas. Que bênção é esse pastor? Quem é esse? Quem é esse que é tudo isso para nós? Que diz, ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Lá em Romanos 8 diz que nada nos separará do amor de Cristo. Irmãos, como que nós temos vivido sabendo de todas essas promessas já realizadas, e a gente às vezes negligencia. E aí, ainda tenho, por último, mais uma. Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. 1 Pedro 5,4, eu quero só ler para vocês. 1 Pedro 5,4. Ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Olha o que o versículo diz mais uma vez. E quando aparecer o sumo pastor, eu sempre sou repetitivo, o sumo aqui é supremo. Para ficar bem em mente de nós, essa palavra supremo pastor. Alcançareis a incorruptível glória, a incorruptível coroa de glória. Então, antes desse grande dia, o versículo 16 aqui do capítulo 10, versículo 16, vai dizer, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e a elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. O que é que Jesus está dizendo? Além de vocês, povo de Israel, povo escolhido, vai ter outras ovelhas que estão em outro aprisco. Serão os gentios. Então ele está dizendo que também me convém agregar estas, juntar estas, e elas ouvirão a minha voz. Nós, gentios, os povos como um todo, que não são povos judeus, estão aqui inseridos. Agora eu faço uma pergunta. Você que não é judeu, você já está inserido aqui? Você como ele diz aqui, também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz. Você está ouvindo a voz do Senhor? Você que ainda não segue, Ele vai dar ouvidos à sua voz se você o chamar. Ele vai dizer, eu vou te receber como ovelha. Certamente Ele o fará. Ele está em busca de ovelhas que estão em outros apriscos. Talvez outros apriscos que aprisionem também, com regras, com ditaduras, com medo, com pavor. Ele quer tirar desses apriscos, ou seja, dessas religiões que são pagãs. O que é religião pagã? É aquela que não serve ao Deus vivo. Simplesmente, se alguém não sabe o que é religião pagã, então é isso, aquela que não serve ao Deus vivo. E Jesus é o Deus vivo, Ele não está no túmulo. Quem sabe você é uma dessas ovelhas que está desgarrada procurando o caminho de volta, talvez está em outro aprisco. E como resultado dessas bênçãos, Ele faz outras promessas. 28 e 29, Ele diz assim, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as entregou é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Olha quanta segurança. Ninguém tira das mãos do Senhor Jesus Cristo. E ele, meu Pai que mais Deus, ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Então a ilustração é essa. Nós estamos na mão de Cristo e agora a mão de Deus faz isso. E ninguém consegue tirar, abrir a mão de Deus e muito menos de Cristo.
Por isso que ele diz, nada nos separará do amor de Cristo. Romanos 8, do 31 em diante, você lê, passagem maravilhosa. Então, irmãos, a conclusão aqui, quando ele vier, trará consigo a recompensa a cada uma dessas ovelhas. Está lá em Pedro, nós lemos, galardão ele vai nos dar. Jesus voltará com grande poder e muita glória, e trará consigo os remidos glorificados outrora, antes de nós, durante todo esse tempo de cristianismo. Ele virá para consumar todas as coisas, julgar os vivos, julgar os mortos e estabelecer o seu reino aqui na terra. Depois o seu reino eterno, depois do milênio. Ele virá para julgar as nações e separar os cabritos das ovelhas, o joio do trigo. Isso vai acontecer. O bom pastor faz isso. Não vai ficar tudo misturado. Ele virá para galardoar, ou seja, recompensar os seus e conduzir suas ovelhas ao aprisco único, onde seremos todos a uma só voz adoradores dele. Então ele virá para nos levar para a casa do Pai. Na minha casa há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. João capítulo 14. Ele vai nos buscar e nos levar para o seu paraíso, o céu, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Quantas coisas, irmãos. Aleluia. Só esse Cristo que faz conosco, né, com todos nós pecadores perdidos, imorais, depravados. Só Ele pode fazer isso, salvar, transformar e agora levar para o seu céu, lugar santo de adoração. Só Jesus pode fazer. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Por quê? Nós que estamos, às vezes, fracos na fé, não olhamos para isso aqui. E cada vez mais não vivemos para a glória do Senhor. Oh, bendito Deus e Senhor. O privilégio nós temos de ser ovelhas desse pasto, ovelhas desse Senhor, o bom, o grande e supremo pastor. A promessa de Deus para nós é dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com paciência e com inteligência. É claro que isso aqui também é se referindo a Jesus. Mas observe se seu pastor está lhe conduzindo com mansidão, com sabedoria, com segurança, com denodo e com justiça. Repare, se não estiver, irmão, passe a orar para procurar um pastor que tenha também segundo o coração de Deus. Pense nisso. Isso está escrito em Jeremias 3,15. E outra passagem é, pois o Cordeiro, agora se referindo a Jesus, que está no centro do trono, será o seu pastor. Lá no dia da chamada, no livro, né, do grande livro, ele vai estar chamando por seu nome. E ele nos guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá choro, nem ranger de dente, nem sofrimento. Amém? Como ovelhas, peçamos a Deus que nos ajude a cuidar do nosso testemunho. E nos dê força para que nós possamos, ao ouvir a sua voz, nós quebrantarmos nosso coração. E em qualquer situação, seja de bonança ou de tristeza ou de escassez, a gente siga-o virtuosamente, fervorosamente, com todo o prazer. E que permitamos que Ele nos conduza em todo o tempo. Com essas palavras eu quero dizer que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça observar a beleza, o amor, a ternura que o Senhor Jesus, como pastor, se deu na cruz do Calvário por nós. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo que Ele conforte e eleve, encoraje o nosso coração, para que a gente tenha uma semana de graça, uma semana de poder no Espírito Santo e vencer as dificuldades, o medo e as tristezas. Porque o nosso Supremo Pastor está conosco. Amém? Nosso Deus, obrigado por tua graça, por teu amor, em nos revelar Jesus Cristo, que foi visto cheio de amor e de graça. Ó Deus, obrigado por sua morte na cruz para nos salvar. Obrigado porque só Ele é o único capaz de nos levar a águas mansas e tranquilas nesse mundo e a eternidade futura nos teus céus, na santa e nova Jerusalém. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abençoe todos que nos ouviram. E, ó Deus,
aqueles que não conhecem Jesus, não deram um passo de fé ainda, que o Senhor trabalhe os seus corações, que o Senhor os anime, que o Senhor os leve à tua palavra, para que lá eles possam saciar a sua sede, completar o seu vazio que há no coração, que só pode ser preenchido pelo Senhor. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Nós vamos ter ainda um cântico, não desliguem ainda, e depois do cântico nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima. A igreja do Senhor continue firme. Amém? Até logo. Amém. Vamos, para encerrar, cantar mais um cântico. O Senhor é meu pastor. É um cântico em cima do Salmo 23. Pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Agora vamos ter o sorteio do livro. Irmãos, agora nós vamos saber quem não é esse ainda. Vamos lá. Quem será? O irmão Marinho. A família inteira está sendo sorteada. Que bom, irmão. Parabéns.
Deus é Santo livro. Parabéns, irmão. Encerramos por aqui. Para todos, irmãos, uma boa noite e uma ótima semana.